Bem, eu quero começar essa discussão colocando o problema em termos de capitalismo e socialismo, que eu acho que é algo que às vezes nós temos falhado em fazer e não colocar as discussões nesses termos. Então, falar em capitalismo é falar em imperialismo, né? Então, nós temos que perceber que, é uma opinião particular, de que os Estados Unidos, a partir de 2013, eles partem para uma política muito semelhante à que ocorreu com o Ronald Reagan em 80, 81, de retomada agressiva da sua hegemonia no mundo. Essa tentativa de retomada agressiva da hegemonia americana no mundo, ela tem um viés ideológico profundo, que é esse discurso quase que pós-fascista, anti-ciência, guerra híbrida. Isso é pela direita, eu falo isso porque começa com Obama, não é? E também pela via mais, entre aspas, do neoliberalismo progressista, que é a proliferação dessa fragmentação das esquerdas na América Latina e em toda a periferia via pautas identitárias, né? Ou seja, o imperialismo, eles partem para uma guerra híbrida pela direita e pela esquerda, e do ponto de vista que eu acho que é o que é mais impressionante foi a foi o reenquadramento do mercado norte-americano pelo Estado em 2013. Em 2013, Obama ele salva os bancos da crise de 2008 e a contrapartida foi o quê? Foi a estatização da impressão da moeda americana. Então, os bancos privados americanos deixaram de ter a permissão de imprimir dólar, isso passou a ser a cargo exclusivo do Fed e do Banco Central Europeu. Isso capacitou os Estados Unidos a terem acesso a todas as contas em dólar no mundo e também criar uma jurisdição em torno do dólar. Então, qualquer pessoa que tem dólar no bolso, ela está sujeita às leis dos Estados Unidos. O que significa isso? Isso é a capacidade de intervenção, de decuplicação da capacidade norte-americana de intervenção no mundo. Então, a Venezuela hoje ela passa por uma crise terrível. A Venezuela está voltando à idade... Eles nunca tiveram idade média, mas em termos de nível de desenvolvimento, a Venezuela caminha à idade média hoje. O Irã, a mesma coisa. A Coreia do Norte já é um caso à parte, porque eles já estão acostumados às sanções há muito tempo. Mas o fato é que os americanos hoje têm uma capacidade de intervenção no mundo muito grande. É muito maior do que há 10 anos atrás. E, em certa medida, nós menosprezamos essa capacidade deles. Hoje, a Venezuela, o custo dela ela tem 80 bilhões de dólares em fundo soberano, e ela não pode ter acesso a esse dinheiro porque simplesmente os americanos bloquearam esse acesso. Então, eles estrangulam um país monetariamente, provocam uma crise cambial artificial e passa para o mundo inteiro que, olha, o problema da Venezuela é o socialismo, é o problema de gestão e por aí vai, não é? E também o grande feito dos Estados Unidos nos últimos anos, que foi a eleição do Bolsonaro no Brasil, que talvez seja o último lugar do mundo em que esse esquema de guerra híbrida pela direita e pela esquerda, eu falo pela esquerda porque eu sustento essa hipótese que coloquei mais adiante, que as pautas identitárias é parte dessa guerra híbrida via imperialismo em toda a periferia do sistema, tá? A eleição do Bolsonaro era parte disso. Então, acho que o imperialismo ele vive esse estado hoje, essa capacidade de intervenção, mas, por um outro lado, com uma imensa fragilidade, que é a incapacidade, ou seja, eles têm uma capacidade muito grande de intervenção no mundo via a transformação do dólar em uma arma de destruição em massa, e, por um outro lado, uma incapacidade muito grande de transformar a liquidez dos seus bancos em grandes investimentos públicos e privados. Os Estados Unidos eles não têm nenhuma ferrovia de alta velocidade. Inclusive, o Trump agora ele tá falando em participação do Estado nas empresas americanas, porque as empresas americanas elas não fazem o que o Estado manda, a não ser o complexo industrial militar e o Vale do Silício. E também nenhum país europeu, fora a Alemanha, tem capacidade de fazer grandes obras de infraestrutura na Europa, porque os países europeus eles não podem fazer política fiscal por si mesmos, né? Então, isso coloca uma crise, uma questão a se resolver no pós-crise do coronavírus, que também é uma crise financeira profunda. O mundo hoje ele tá com
ele está no estágio de crise maior que a crise de 29, a queda da produção, a começar pela China. E a questão é pensar no pós-coronavírus, porque isso vai passar, não tenho dúvida que isso vai passar, pode demorar 1 ano, 2, 6 meses, 4 meses, 2 semanas, vai passar. E qual que vai ser o mundo que vai substituir esse que está aí? Se é que ele vai ser substituído? Eu acho que é aí que entra a China, e eu não vou entrar nessa questão do coronavírus, porque eu não entendo nada disso, eu não gosto de falar do que eu não entendo, mas o que eu percebo é que a descoberta do primeiro caso foi num dia, depois veio o anúncio do problema em outro, depois a sequencialização do vírus e depois o fechamento de Wuhan. E isso demorou cerca de 1 mês para acontecer todos esses eventos. Então, isso significa uma capacidade de intervenção do Estado na economia e na sociedade chinesa que não é impressionante. E quando eu falo capacidade de intervenção do Estado na economia, eu proponho inverter a lógica da questão. Né? A questão não é o Estado intervencionista, e sim a capacidade de envolvimento da sociedade, do Estado e do Partido Comunista na transformação daquela realidade e no domínio daquela realidade. Então, eu proponho não é uma visão economicista de Estado intervencionista, e sim uma percepção do grau de envolvimento desse Estado como parte de um todo que envolve o envolvimento de uma sociedade e da própria força política dirigente, no caso da China, o Partido Comunista, em transformar e dominar aquela realidade. Não é? A discussão nesses termos ele dá uma capacidade mais holística de percepção da realidade do que falar simplesmente em Estado intervencionista, até porque o Estado americano é intervencionista, o alemão e outros estados, não é? Então, a minha questão é discutir o pós-coronavírus. E o pós-coronavírus, essa hegemonia americana, essa capacidade de intervenção americana no mundo via hegemonia do dólar como arma de destruição em massa, ou seja, a Venezuela é um caso dramático disso daí, como eu comentei aqui. E, por um outro lado, a China, eu tenho defendido essa hipótese. Nesse livro eu lanço, eu ladeio essa hipótese nesse livro, até porque essa hipótese eu desenvolvi mais quando eu estive na Europa no ano passado estudando, que é o surgimento de um novo modo de produção na China, que seria uma variação de nível superior do modo de produção socialista, que é o que eu venho chamado de nova economia do projetamento. Sem compreender essa nova economia do projetamento como um novo modo de produção, uma variação em nível superior do socialismo, nós não vamos entender nem como a China está enfrentando o coronavírus e nem o que vai ser o mundo no pós-coronavírus. Então, eu vejo que a China, nos últimos anos, ela construiu, nas últimas 4 décadas principalmente, ela consegue construir capacidades estatais falando aqui uma redundância, que a colocam em condições de enfrentar os seus desafios internos e externos. Na base dessas dessas capacidades estatais criadas, existem 2 mega instituições capazes de executar as mudanças institucionais que operam tanto a relação entre o setor privado e setor público da economia, quanto a antecipação de solução de problemas relacionados a pontos de estrangulamento da economia. Então, os chineses têm uma capacidade muito grande de perceber aonde a economia pode parar e criar soluções anteriores para essas questões. Não é à toa que eles crescem há 40 anos sem parar, não é? E falam-se muito que o crescimento da China está caindo, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte: mesmo o crescimento econômico chinês caindo nos últimos 4 anos, a geração de emprego na China, urbanos, continua o mesmo. A China continua gerando 13 milhões de empregos por ano, o que é mais um sintoma dessa chamada nova economia do projetamento, porque é uma economia e que você tem um economista de projetos, que ele tem um olho para os objetivos do Estado e o outro para os interesses da sociedade, não é? Então, essa geração de milhões de empregos é uma expressão disso. Uma outra fonte de explicação para essa capacidade da China intervir na realidade é algo que eu sempre chamo a atenção, que é o seguinte: não dá para entender o que é o capitalismo e não dá para querer falar em dirigir um país, um Estado, ou dirigir um projeto de transformação sem entender como funcionam grandes empresas e grandes bancos, não é? Ou seja, a China hoje ela tem 97 grandes conglomerados empresariais estatais atuando
nos pontos nevrálgicos da economia. Ao lado disso, tem uma dezena de bancos nacionais de desenvolvimento, fora uma gama de bancos regionais e bancos municipais de desenvolvimento. Então, quando junta todo esse sistema, esse braço produtivo financeiro estatal e esse braço financeiro estatal, isso confere uma capacidade da China intervir sobre a sua própria realidade e a realidade internacional muito forte. Eu pressuponho que nós todos deveríamos procurar entender como funciona uma empresa, como funciona um banco, se nós quisermos realmente ter capacidade de intervenção na realidade. E um outro elemento que eu coloco como fundante como uma capacidade estatal fundamental, coisa que os Estados Unidos eles não conseguem ter de forma direta por conta da financiarização, que é o que eu chamo de soberania monetária. A China ela tem uma taxa de investimento muito alta na economia, ou seja, ela cria muita capacidade produtiva. E ao criar capacidade produtiva, ela cria capacidade ociosa. Essa capacidade ociosa na China é estatal, não é privada. E por ser estatal, o Estado ele pode emitir dívida atrás de dívida, porque existe uma possibilidade de entrega de bens e serviços por parte dessas empresas, não vou falar que é infinita, tá? Mas muito larga. Então, a China tem, além dessas mega instituições, além de empresas desse profundo braço estatal, que significa 97 empresas do porte da Petrobras e suas ancilares privadas, bancos de desenvolvimento, a China também conta com uma soberania monetária muito grande, ou seja, a China é capaz de investir de forma muito larga em todos os lugares do mundo. E existe um ponto que nos chama atenção hoje, quando fala-se da China, que é o seguinte, que essa tal guerra comercial tecnológica é uma guerra tecnológica. E a raiz disso está na percepção, por parte da governança chinesa, de que a China de 78 até 2005, mais ou menos, ela cresce de forma a ter complementaridade tecnológica com os Estados Unidos e com o Japão. Então, a China cresce a partir da transferência de tecnologia, e ela cresce e adensa o seu capital produtivo interno a partir de transferência de tecnologia de países como Estados Unidos e Japão. Esse modelo de complementariedade tecnológica ele chega a um esgotamento em 2005. Tanto é que, a partir de 2006, a China começa a produzir capacidades produtivas próprias e alta tecnologia que coloca o país em uma rota de colisão com os Estados Unidos. Então, ela passa a ter domínio sobre plataformas tecnológicas que os Estados Unidos não têm. Por exemplo, a tal da plataforma 5G. Esse é uma capacidade tecnológica que os americanos não estão na frente da China. Todas essas plataformas em torno da inteligência artificial, né? Ou seja, o domínio de mecanismos de inteligência artificial. Isso é outro ponto que é fundamental. E o terceiro ponto que eu coloco é o Big Data. Se nós juntarmos, por exemplo, essas três plataformas, 5G, inteligência artificial e Big Data, para fins de planificação econômica, até porque socialismo é planificação econômica, não tem outra... eu quero abrir um parênteses, eu acredito que o século XXI ele vai ser marcado por uma ciência, que caso os trabalhadores não dominem essa ciência, os trabalhadores serão incapazes de exercitar poder político, que é a ciência da planificação econômica. Tá? Então, esses três elementos que eu coloco aqui, eles colocam, junto com essas capacidades estatais, esse Estado poderoso chinês, eles alçam a planificação econômica em níveis superiores aos imaginados por Lenin e outros clássicos comunistas em seus tempos. Ou seja, a China tem uma capacidade de planificação da sua economia e da planificação de intervenção fora do seu território que não é brincadeira. Eu acho que essa ciência da planificação econômica é fundamental aos trabalhadores, para quem quer exercitar poder político no século XXI e para quem quer entender sobre alternativas ao modo de produção capitalista. Tá? Então, se junta todo esse aparato que eu estou colocando aqui, isso dá vazão para o que eu tenho defendido de que está surgindo na China, dentro do modo de produção socialista, uma variação de nível superior desse socialismo, que eu chamo de nova economia do projetamento.
E o que é interessante é que essa nova economia do projetamento ela é uma realidade tão concreta que não somente eles estão espalhando investimento produtivo no mundo via a nova Rota da Seda, como hoje a China se coloca à disposição, por exemplo, da Itália, já começou-se a discutir isso agora, para uma nova Rota da Seda voltada para a saúde. Então, a China ela sai de um patamar em que ela está reconstruindo um sistema de saúde nos últimos 5 anos e tem um programa chamado Healthcare, que vai transformar o sistema de saúde chinês, público chinês, mais poderoso do mundo em 2030, para propor ao mundo soluções a esse drama internacional. Porque o mundo vive hoje numa situação de dominância fiscal, ou seja, os estados, além deles não terem capacidade de gastar, os seus bancos não estão voltados a dar suporte à manufatura. Então, a capacidade de investimento dos grandes estados capitalistas no mundo, ele é muito menor do que a capacidade de investimento do Estado chinês. Então, a China propõe ao mundo, por exemplo, uma nova Rota da Seda que capacita um país como a Itália a reformar os seus portos, a Espanha a mesma coisa, assim como propõe hoje essa nova Rota da Seda para a saúde. Pois bem, para encerrar essa minha apresentação, até porque eu acho que eu já passei muita informação em pouco tempo, a China é um assunto que me apaixona há 25 anos, fica para mim essa sensação do Brasil, né? Ou seja, o Brasil ele está vivendo essa situação que é calamitosa, é uma situação que causa repulsa a todos nós, mas nós ainda, enquanto campo político de esquerda, nacional, popular, nós ainda estamos muito, vamos dizer assim, laterais ao processo. Não é? Então, acho que a grande questão que se coloca para a esquerda no Brasil é qual vai ser a ciência que vai nos permitir retomar a iniciativa política no Brasil? Eu acho essa pergunta fundamental. Qual que é a ciência? Qual que é o cálculo político, como vai se fazer, quais são os movimentos do nosso campo. Eu costumo falar, eu falo tranquilamente, polemicamente, que as pautas identitárias é guerra híbrida sobre o Brasil, e que a esquerda ela é protagonista disso. Tá? Agora, a esquerda, que não é protagonista disso, qual vai ser, o que fazer para nós nos transformarmos em protagonistas do processo e nós deixarmos os extremos laterais, porque até agora quem está protagonizando é o Rodrigo Maia, quem está protagonizando é o próprio Bolsonaro com as mancadas que ele dá, ou seja, o Bolsonaro nos ajuda muito com as opiniões dele, vamos dizer assim, toda vez que ele fala, ele acaba nos ajudando, e todos os grandes problemas que o governo teve até hoje, nenhuma foi porque por intervenção nossa, e sim por erro dele. Então fica esse desafio para o Brasil, que é a grande questão do momento, que é como nós enfrentamos essa questão da nossa lateralidade ao grande processo político brasileiro. Eu fico por aqui, eu quero me desculpar se eu mexi com alguma susceptibilidade, mas eu não me furto de falar o que eu penso, ainda mais em espaços em que a sua grande maioria de camaradas do PCdoB ou da própria CTB. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade, viu, Adilson? Obrigado mesmo pela oportunidade. E só uma informação, para encerrar. Eu estou organizando, junto com o professor Paulo Gala, um curso EAD, ou seja, ensino à distância, O Milagre da China. É um curso de 40 aulas virtuais, são 20 aulas minhas, 20 aulas dele, em que nós abordaremos todas as grandes questões, principalmente econômicas, da China. Então, no dia 21 de abril, vão abrir as inscrições e eu vou deixar aqui no chat à disposição o link para o cadastramento no site para posterior recebimento de informações sobre esse curso, tá? Então, eu fico por aqui, vou colocar o link aqui para vocês terem acesso ao curso e obrigado, Leite, obrigado, Ana, por sua brilhante fala aí, que me ajudou muito, me livrou de falar várias coisas, né? E ao próprio Adilson, que é o nosso presidente, o qual tem uma grande estima. Valeu!